Olha, chuvas castigaram as cidades do norte do estado do Piauí e chamaram a atenção mais ainda em relação a essas questões que envolvem o pensar do clima e do comportamento das variações climáticas no estado do Piauí, no Brasil, no mundo inteiro. Imagens da cidade de Piripiri mostram a força da água, a força da chuva que cai na região norte do estado. Estamos no período de maio, mês de maio, e as chuvas ainda registram esse volume enorme. A preocupação, claro, dos moradores com a enxurrada, com a força da chuva e o transtorno que acabou trazendo para o norte do estado. Em Parnaíba, houve até o registro do desabamento de casas. Você está vendo aí a imagem da casa que desabou no litoral piauiense, na cidade de Parnaíba, deixando estragos, provocando prejuízos aos moradores da cidade de Parnaíba. E uma das imagens mais impressionantes chegou da cidade de Batalha, onde uma enxurrada arrastou um carro e por pouco não deixou o motorista numa situação de risco maior. Você vê aí numa passagem molhada, a força da água arrastou o veículo para o leito do rio. E em casos assim, em que a força da chuva é tão grande, em que as chuvas são tão intensas, a recomendação é sempre que se evite esse tipo de travessia. O fato é que o governo federal realizou um estudo em todo o Brasil para tentar entender a infraestrutura que precisa ser montada através do Programa de Aceleração do Crescimento para atender cidades que estão na lista das cidades que têm mais riscos para tragédias ou para incidentes graves envolvendo chuvas, enfim, deslizamentos de terra, coisas do tipo. E esse estudo revelou que 47 cidades do estado do Piauí estão na área de risco de desastres. Desastres como, por exemplo, deslizamento, enxurrada e inundação, os municípios que aparecem de vermelho no mapa, risco de enxurrada e inundação nos municípios que aparecem em verde. Você pode perceber que a cidade de Teresina engloba as 3 principais situações de risco: inundação, enxurrada e deslizamentos, e as cidades do norte, boa parte delas no mapa pelos riscos de enxurrada e inundação. As inundações, somente inundações, estão em poucas cidades. O importante é você perceber o quanto as inundações pegam muitas cidades, tanto em vermelho, quanto azul, quanto verde, no estado do Piauí. Isso é resultado de um estudo feito pelo governo federal. Aqui com a gente, estamos recebendo o Michel Francisco, que é técnico de geoprocessamento da Secretaria de Defesa Civil. Michel, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Obrigado, boa tarde. Uma ótima tarde, à vontade. Bom, primeiro falar um pouco a respeito das constatações das nossas imagens. As cidades ao norte do estado continuam recebendo um grande volume de chuvas? Sim, no caso ainda há possibilidade de chuvas, dependendo do estado de precipitação ainda, que por si haverá de continuar por alguns dias. Claro que a gente está continuamente fazendo essa medição, dia após dia, né? Utilizando dados do CEMADEM, dados da Secretaria Nacional de Defesa Civil, ou seja, para que a gente possa englobar e verificar se há uma possibilidade de continuar ainda essas chuvas. Ela chega a ser uma chuva fora do tempo, não? Não, ainda há uma possibilidade de continuar por algumas semanas, por alguns dias essas chuvas. Não é nada que esteja surpreendendo vocês do ponto de vista do período de chuvas? Não. É porque a gente tem visto essas discussões, por exemplo, como é que acontece agora do Clima T, desses debates em torno de pactos que precisam ser firmados em torno das questões do aquecimento global. Alguns desses comportamentos das chuvas podem ter relação com esse assunto? Sim, claro, com certeza. A Defesa Civil, no caso, monitora isso, que há um conjunto de interligações, de conexões, mudanças climáticas, desastres ambientais. É o caso que aconteceu, que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que ainda continuamente, por conta da mudança climática, pode favorecer um risco de desastres ambientais, não só no estado do Piauí, mas como todo o Brasil, e isso englobando também todo o nosso planeta. Muito bem. Aí, olhando para esse estudo feito pelo governo federal, 47 cidades do Piauí entraram nesse risco de enxurrada, deslizamento, claro. Enfim, alagamentos. O que isso está detendo de atenção de vocês para essas cidades? Algumas delas preocupam mais a Defesa Civil? Sim, claro que há uma preocupação, mas a gente tem que entender que essa preocupação, ela envolve todos os setores, tanto o setor nível federal, estadual e municipal, e que a gente possa fazer uma interlocução entre todos os entes federados. A sociedade civil também tem que estar atuante para que a gente possa fazer uma conexão entre essas informações
de desastres, de riscos ambientais, para que a gente possa ter uma prevenção. E o nosso foco da Defesa Civil é prevenir antes que haja o desastre ambiental. Existem planos que possam ser postos em prática em caso de algum tipo de tragédia como essa? No caso, a gente tem os levantamentos preliminares de áreas de risco em todo o estado piauiense, com o apoio de órgãos setoriais do governo federal, órgãos setoriais do governo estadual e também órgãos setoriais do governo municipal. Claro que a gente há ainda algumas dificuldades técnicas entre setores municipais de informações. Essas informações, às vezes, desencontram, por conta até do estudo preliminar que acontece, que a gente fez o mapeamento. Certo. Agora, esse estudo ele foi feito por que pasta? E como é que a Defesa Civil do Estado do Piauí participou dessa elaboração? No caso, foi feito pelo Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, foi feito, no caso, pelo Sistema Nacional de Defesa Civil. A Defesa Civil do Estado do Piauí, ela não houve essa comunicação. Claro que a gente pode fornecer informações, características peculiares de cada região, de cada cidade, para que a gente possa fazer um mapeamento e nós já temos estudos preliminares de áreas de riscos em diversas cidades do estado do Piauí. Muito bem. Hoje, o que os episódios envolvendo, por exemplo, o Rio Grande do Sul ensinaram para o Brasil? Existe a previsão de que a Defesa Civil seja mais valorizada após os episódios recentes? Sim, é um objetivo nosso que a Defesa Civil do Estado do Piauí e as outras defesas civis de todo o país possam ser mais valorizadas quanto recursos materiais, recursos financeiros e recursos humanos, que é o principal foco, ou seja, um profissional capacitado, com uma boa remuneração, com uma boa capacidade técnica, pode fazer o principal, que é salvar vidas. E, no caso, evitar desastres ambientais como a magnitude que teve em Rio Grande do Sul. A Defesa Civil no estado do Piauí tem hoje uma quantidade de homens e mulheres capazes de atender às necessidades mais urgentes? Sim, temos. Pessoal capacitado, tanto no setor de engenharia... E em quantidade também? Quantidade, sim, claro. Claro que também nós não fazemos a união. A gente tem que ter a união com os municípios. O braço nosso mais forte é a sociedade e também a Defesa Civil Municipal, que é ela que vai favorecer. Olha, nós precisamos de atuação da Defesa Civil Estadual e a partir daí a gente vai entrar para poder ter nosso papel atuante dentro do estado do Piauí. Como é que está a estruturação e organização das defesas civis municipais pelo Piauí? Ainda há um gargalo de informações, como eu disse, no caso de conexão de informações. Há municípios no estado do Piauí que não existe defesa civil. Não existe. Não existe. E o nosso foco é isso, é criar, é fomentar essa participação para que haja uma participação dos 224 municípios. Para que a gente possa, sim, evitar riscos, principalmente ambientais, e desastres, tanto humanos quanto materiais. Nas 40 cidades que entraram na lista do estudo do governo federal, onde se pode observar algum tipo de catástrofe como essa, a defesa civis já estão instaladas? Pelo menos isso já é possível dizer? Sim, há alguns municípios piauienses que há já um núcleo de defesa civil atuante, permanente, que entra em contato quando há um risco, um desastre logo em seguida. Quando há um desastre, eles entram em contato com a gente faz a comunicação e, a partir daí, há todo o suporte, tanto na mitigação quanto, propriamente dito, todas as problemáticas que existam dentro do município. Eu sei que cada uma das 47 cidades tem um foco distinto de preocupação. Sim. Mas uma cidade como Teresina, capital, que está lá em vermelho, com catástrofes de alagamentos, deslizamentos. Qual é o ponto que mais preocupa vocês hoje? A gente foca mais na área de atuação do Rio Parnaíba, que é o nosso, assim, principal fonte de risco. Claro que a gente tem que analisar outras áreas da cidade. Deslizamento, de encostas, áreas mais propensas. E o nosso foco principal é a área com inundação por conta do Rio Parnaíba e também do Rio Puti. Risco de inundação. As cidades ribeirinhas do Piauí, desde o sul do estado até o norte do estado, apresentam riscos similares de inundação? Sim, cada município tem a sua particularidade, ou seja, cada município, por exemplo, Floriano, tem a particularidade de deslizamento ou só de inundação,
como a região mais ao norte é só de inundação, por conta do seu terreno, por conta da sua geografia. E isso... Luzilândia é uma cidade, por exemplo, que registra muitos casos de inundações. Sim, há consideração por conta do S2ID, que é uma plataforma, né, nacional que favorece a comunicação desses registros. Por conta que o município faz a sua indicação. Olha, nós temos um desastre. A partir daí, a gente faz a indicação perante todo o sistema nacional. Eu quero agradecer a você, Michel Francisco, técnico em geoprocessamento da Secretaria de Defesa Civil, falando a respeito dessa situação, né, onde 47 cidades do Piauí estão numa lista de estudo do governo federal como um risco de algum tipo de catástrofe. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. Obrigado. E é claro também, vamos deixar claro, né, para as pessoas, não é que as catástrofes acontecerão. O estudo aponta eventuais riscos e exige maior atenção. Né? Deixar Sim, isso com claro, certeza. As pessoas vão achar que... Não, isso não, com certeza não vai acontecer. A gente está em risco preliminar, ou seja, a gente está fazendo esse levantamento para que a gente possa prevenir. A prevenção é o melhor remédio que existe em qualquer tipo de situação. Muito obrigado, Michel. Obrigado. Obrigado pela entrevista aqui com a gente no Jornal do Piauí.